E aí pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para nós continuarmos os nossos estudos sobre o livro de Apocalipse. Nós vamos falar sobre a terceira carta às igrejas do Apocalipse, a carta à igreja de Pérgamo. Desde já quero pedir a você que se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe com seus amigos, espalhe para todo mundo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Espero que esteja sendo proveitoso para você que tem acompanhado essa série. A nossa intenção é falarmos de Jesus e eu conto com você para espalhar para todo mundo essa mensagem. Sem mais demora, bora pro vídeo. Como sempre temos feito nos outros vídeos, é importante nós vermos o contexto histórico de toda a situação da igreja de Pérgamo. Então vamos lá. Falando especificamente da cidade de Pérgamo, é uma antiga cidade grega e romana, localizada na Turquia moderna. Ela foi um importante centro cultural e político, capital do reino de Pérgamo, durante o período helenístico. É famosa por suas ruínas e monumentos, como o altar de Pérgamo. Ela situa-se a 26 quilômetros da costa do Mar Egeu, ao norte do rio Caicos. Pérgamo foi uma cidade cultural e intelectualmente muito famosa. Inclusive o termo pergaminho vem da cidade de Pérgamo. A história conta que o rei Antíoco III da Síria proibiu a exportação de papiro para Pérgamo e isso impulsionou Pérgamo a desenvolver o material para escrita, inclusive com uma duração muito maior. E aí nós temos os pergaminhos. Era lar de filósofos, escritores, por exemplo, o grande Ovídio. Também tinha uma escola de medicina naquele lugar, muito famosa em todo o Império Romano. Era um centro pagão de todo tipo de religião. Influências orientais, ocidentais, deuses do Império Romano, inclusive o culto ao próprio imperador. Também tinham templos a Zeus, Esculápio, o deus grego da cura, Dionísio, entre outros. Pérgamo também estava localizado em uma região estratégica, dando vazão a toda a sua mistura cultural, inclusive com influências orientais, asiáticas, e tudo isso influenciando cultura, religião e política. Algo importante é de falarmos sobre Pérgamo, pelo seu reconhecimento cultural e intelectual absolutamente acima da média, os habitantes daquela cidade se achavam os mais inteligentes e intelectuais de todo o Império. Os habitantes daquela terra cultuavam o saber. A busca pelo conhecimento e o culto ao saber era algo marcante também em meio àquela população. Pessoal, esse é o contexto histórico da cidade de Pérgamo e nós podemos reparar facilmente que havia ali um culto ao saber. Uma cidade muito desenvolvida, uma cidade cosmopolita, com envolvimento e influência de várias culturas, tradições, religiões. Pérgamo se tornou um lugar de uma grande mistura intelectual, religiosa, política e cultural, trazendo consequências desafiadoras à igreja de Jesus naquela cidade. Uma vez colocado esse pano de fundo do contexto histórico da cidade, vamos olhar a carta que Jesus enviou à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando eu em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Como temos falado em todos os outros vídeos falando sobre as igrejas, as cartas às igrejas do Apocalipse, existe sempre uma estrutura que Jesus deixou muito claro nas cartas. Jesus se apresenta como solução, ele traz ali um elogio, algo que eles estão fazendo corretamente, traz uma palavra de repreensão, alertam para um arrependimento, ou seja, um conserto, e finalizam com a recompensa. Baseado nisso, nós vamos também olhar para a igreja de Pérgamo. Jesus se apresentou ali como aquele que tem a espada de 2 gumes em sua boca. E essa espada afiada de 2 gumes que Jesus cita é uma espada que representa a palavra de Deus, que nos traz tanto arrependimento como juízo. Aqueles que a recebem e se arrependem, ela traz cura e transformação. E era esse o propósito para a igreja de Pérgamo. Para aqueles que se negam a se arrepender, colherão o juízo. Então Jesus ali estava dando uma resposta a eles, dizendo: a solução para vocês não é o saber cultural apenas, mas é o me conhecer, saber quem eu sou. Eu sou o verbo vivo. Não se misturem com as tendências pecaminosas da sua cultura. Não vive em torno do culto ao saber. Não abrace as religiões que estão se misturando na sua cidade. E Jesus ali se apresenta com uma palavra.
Jesus falou algo muito sério sobre essa cidade, quando ele por 2 vezes nesse texto, ele fala sobre o trono de Satanás ou o lugar que Satanás habita. O ponto é, aquele lugar de uma mistura de doutrinas erradas, de heresias, de mentiras, de religiões pagãs, levando as pessoas para longe de Deus, refletia um lugar de confusão, refletia um lugar de rebeldia, ou seja, um lugar onde Satanás habita. E o alerta de Jesus àquela cidade, também o alerta de Jesus a nós em nossos dias, é não darmos vazão a essa confusão cultural, intelectual, ideológica que acontecia naqueles dias e também acontece em nossos dias. Precisamos estar firmes na palavra, aquele que é a palavra e tem a palavra em sua boca, como uma espada de 2 gumes. Claro, Jesus também falou ali sobre conhecer, como disse nos outros vídeos, Jesus sempre está perto e ele conhece todas as coisas, porque ele é onisciente, ele conhece tudo. Continuando na estrutura da carta, Jesus elogia eles e diz: vocês conservaram o meu nome e não negam a fé. Ou seja, em meio a toda aquela cultura, toda aquela situação, a igreja de Pérgamo, os irmãos daquela igreja estavam buscando preservar o coração deles em Cristo, conservando a sua fé, não apenas não se envolvendo com aquelas mentiras, aquelas falsas doutrinas, mas principalmente se mantendo firme para não pecar contra o Senhor, preservando, guardando e honrando o nome dele naquela cidade. Esse também é um desafio para a igreja de hoje. Vivemos um tempo também como aqueles de Pérgamo, precisamos nos posicionar como eles. E dentro disso, Jesus cita Antipas, provavelmente foi o pastor da igreja de Jesus ali em Pérgamo. E segundo a história, Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze e foi levado ao fogo e foi queimado. E Jesus chama ele de fiel testemunho. Veja, mais uma vez, precisamos viver um evangelho que seja capaz de nos levar a viver ou morrer por Cristo. Este é o chamado à igreja de Jesus, não só para Pérgamo, mas para todo o tempo. Vivemos com nossos olhos em Cristo e nunca abandonarmos a nossa fé. Depois do elogio, Jesus vem e traz uma repreensão a eles. Ele diz: contra ti eu tenho apenas algo. Ele vai falar daqueles que sustentam a doutrina de Balaão, ensinos mentirosos, enganosos e a prostituição entre eles. O livro de Números conta sobre Balaão e Balaque. Não é o nosso intento falar sobre isso aqui, mas a estratégia que Balaão usou de forma resumida foi levar o povo de Israel naquele momento a pecarem contra Deus, e isso trazendo consequências de juízo sobre eles. E é o mesmo esquema que Satanás estava usando contra Pérgamo e também usa hoje. Tentar levar a igreja para um lugar de pecado, fazendo com que assim ela se mantenha longe do Senhor e sofra as consequências do juízo. E a doutrina dos nicolaítas, como falamos no último vídeo, também era aquela que, em outras palavras, poderíamos dizer que é aquela como nós vemos hoje na hipergraça. Ou seja, você pode viver do jeito que você quiser, o que importa é o seu coração para com Deus. Era basicamente: viva a libertinagem que você quiser, no final vai dar tudo certo. Isso é uma mentira, é uma heresia. Os nicolaítas atuavam também linhas dentro desta mentira, e hoje também as mesmas mentiras estão sendo difundidas em toda a terra. Fique atento. A solução apresentada por Jesus é o arrependimento. O arrependimento sempre é um caminho que nos leva de volta ao Senhor. Ele diz: arrependam-se. Ele diz: pois senão eu pelejarei com você com a espada de 2 gumes da minha boca. Veja, eu acho que não é algo bom pelejarmos contra o próprio Cristo. Ali o alerta à igreja era: eu me virarei contra vocês se vocês não se arrependerem. Precisamos entender que o nosso Deus é santo, que Jesus é santo. Não podemos cultivar o pecado em nossas vidas e nem viver a partir dele. Por fim, a recompensa oferecida, seguindo toda a estrutura das cartas às igrejas do Apocalipse, Jesus diz: ao vencedor eu darei de comer do maná escondido, e vocês terão uma pedrinha branca com o nome que só vocês conhecem. É claro que tudo isso tem a ver com a eternidade, mas existem coisas que nós podemos já aplicar nesse momento. E levando para o momento histórico de Pérgamo, eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando. O maná escondido fala sobre o pão, sobre a palavra, simbolizada em Deuteronômio e também em Mateus 4:4, quando Jesus falou sobre o maná, que estava escondido dentro da arca, e a arca é o símbolo de Cristo. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu vou dar acesso àquilo que é mais misterioso. Lembra que a cidade de Pérgamo era uma cidade envolvida com o saber, com a busca pelo saber, com a busca pelos mistérios, com o orgulho de saber mais do que os outros. Jesus estava falando: vocês vão ter conhecimento daquilo que é mais poderoso, a mim mesmo. Ou seja, o maná escondido fala de Cristo, fala das coisas concernentes ao reino de Deus. E a pedra branca, naquele contexto, para a maioria dos historiadores, eles dizem que quando se ia a uma festa, eles recebiam uma pedra branca para entrar nessa festa. Ou também falava sobre uma absolvição num julgamento. Então, de qualquer maneira, a pedra branca estava dizendo: vocês vão ter entrada gratuita na festa das festas, as bodas do Cordeiro, ou vocês estão absolvidos do pecado de vocês, livres para viver uma vida com Jesus. Enfim, queridos, quando olhamos para a igreja de Pérgamo, nós olhamos para uma realidade também que vivemos hoje. Doutrinas falsas, mentiras, enganos, ideologias, espalhadas por toda a terra. O Salmo 2 já diz muito bem que isso iria acontecer. Enganos e mentiras, pessoas sendo totalmente levadas para longe do Senhor. E o pior é que isso muitas vezes tem acontecido também dentro da igreja. Então, olharmos para a igreja de Pérgamo e olharmos para a nossa vida nesse momento, olharmos para o alerta que o Senhor nos deu, olharmos para os elogios da igreja de Pérgamo, mas também para aquilo que eles estavam deixando acontecer. E é focarmos em Jesus. Ele é a nossa
recompensa. Fecha esse vídeo dizendo a você, vamos olhar para toda essa realidade da igreja de Pérgamo, pegar aquilo de bom que eles estavam vivenciando, cuidar para não entrarmos nos enganos daquela era e desta era presente, para estarmos preparados para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nessa estação e na eternidade. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, que Deus te abençoe e que nós possamos permanecer firmes olhando para Jesus. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, Deus te abençoe e Maranata!